Olá, professora, sou eu, Gabriel. Eu estou fazendo um trabalho em conjunto com o Nicolas. Eu vou apresentar sobre os dois primeiros capítulos sobre o livro. Eu vou falar sobre o primeiro e o Nicolas sobre o segundo. Eu escolhi falar sobre esse primeiro capítulo porque eu acho ele muito importante para o desenvolvimento do livro. Ele não passa só uma questão de uma história em si, mas ele parece mais passar uma reflexão, algo do gênero. Então, por esse motivo, eu escolhi esse capítulo. Ele também parece passar uma história, uma experiência bem diferente, então eu achei interessante falar sobre ele. Eu estou caracterizado aqui de índio normal, fiz as duas faixinhas, que é bem normal. E eu também tentei pentear meu cabelo bastante para baixo para se assemelhar ao cabelo o cabelo que os índios geralmente usavam, que é um cabelo mais nessa característica, que é um cabelo um pouco mais para baixo, preto geralmente, né? Sempre preto, e um pouco longo, mas também um pouco curto. No caso, meu cabelo tá bem longo, mas eu tentei fazer o máximo possível. Pode ficar um pouco estranho e simples, mas foi o que eu tentei fazer. O texto nos começa falando sobre o mar. No caso, ele dá uma característica do mar verde, como se fosse um mar de esmeralda, um mar valioso. E também nos fala sobre a terra natal de alguém. Um pouco depois, ele nos apresenta que há um barco ali. Ele acaba nos dando uma citação de que há um barco nesse local. Seguindo um pouco mais pra frente, ele acaba citando sobre um guerreiro. Um guerreiro que, segundo o próprio livro, é branco, mas possui o sangue americano, ou seja, o sangue nativo do próprio Brasil. Isso pode ser assemelhado a Moacir, que Moacir era filho de um português com um índio. Então, como se ele tivesse pego uma característica do branco, que no caso é o europeu, e a característica do sangue nativo. Logo após, ele nos revela como se fosse uma emoção desse próprio guerreiro. Ele nos fala como se ele estivesse, de certa forma, triste por estar abandonando sua terra, já que ele cita no momento do texto que uma lágrima escorre do próprio olho dele. Logo após aparece alguém como se fosse o próprio autor falando que essa é uma história que contaram para ele há muito tempo atrás. Uma história que ele ouviu no lugar que era a terra natal. Logo após, ele começa a nos falar como se o barco estivesse indo para o horizonte, ou seja, como se estivesse indo embora do próprio lugar, que nos é revelado que é o Ceará. Então ele nos dá um trecho que representa como se fosse uma própria saudade da pessoa que está indo embora, do caso do guerreiro. Como se ele fosse embora e deixasse um forte sentimento de saudade no coração. Oi, eu sou o Nicolas e eu vim falar sobre o capítulo 2. A história em si tem início quando Marte, português responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Neste momento, Iracema, Índia, Tabarajá, que então repousava entre as árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara uma flecha contra Martin. Ela não reage à agressão por ter sido alvejado por uma mulher, que para ele é em símbolo de ternura e amor. Após isso, o guerreiro pôs em seu rosto um olhar com um forte sentimento, que nenhum autor sabe qual é. Imagina-se que seja um sentimento de tristeza, talvez por lembrar de sua mãe. Após lembrar de suas palavras sobre a mulher anteriormente já citadas, Iracema, na mesma hora, percebe teu erro, joga arco para longe e, assim correndo em direção aos guerreiros, com um forte sentimento de arrependimento, destacando-se rapidamente e compassivamente do sangue. O guerreiro, como um gesto de busca de paz entre os dois, sugere que eles pratiquem um costume indígena, que é a quebra de uma flecha. A própria Índia indaga sobre o que o seu português disse, perguntando como ele sabe destes costumes, e assim ele responde com uma passagem que diz aos seus antepassados, anteriormente europeus. Já haviam estados em suas terras, no caso os continentes antes da descoberta na época, como a Ásia e Europa, e agora encontram-se na América. A Índia responde a Deus é Tupã,